Olá, salve salve torcedor brasileiro, chegamos rapaziada, chegamos senhoras e senhores para mais um vídeo aqui no canal Lucho Fute, pra gente fazer o nosso bate-bola, jogo rápido aí mano, papo de torcedor, papo de futebol, aquele momento que eu sei que vocês gostam, a gente trocar uma ideia do título aí, principalmente o título do vídeo rapaziada, trazendo aí um vídeo importante pro canal, que é falar da seleção brasileira, né? O canal Lucho Fute que sempre traz notícias aí do futebol, a gente sempre tá antenado aí rapaziada com as notícias. A gente vai falar aí de Carlo Ancelotti, né? Tudo indica, mano, que essa corrida pelo novo técnico da seleção brasileira tá disputada ali, ó. Abel Ferreira, Carlo Ancelotti e Jorge Jesus. Abel Ferreira, Carlo Ancelotti e Jorge Jesus. Parece que o Abel Ferreira tá ficando pra trás um pouquinho. E aí o Jorge Jesus tava na frente com o Carlo Ancelotti na cola. E parece que o Carlo Ancelotti está encostando, tá quase passando já o Jorge Jesus para ser, rapaziada, senhoras e senhores, o novo técnico da seleção brasileira. Eu vou trazer notícias para você, como você viu no título aí do vídeo. Para você entender o caso aí. Por que o Carlo Ancelotti está ganhando força aí, rapaziada? O Jorge Jesus era o queridinho da CBF por enquanto, né? Era força aí na CBF. E aí o Carlo Ancelotti começou a virar o jogo principalmente pelo resultado de ontem pela Champions League, né? O Real Madrid perdeu, né, rapaziada? Perdeu feio. Nossa, perdeu feio aí no jogo da ida, né, das quartas de final da Champions pro nosso querido Arsenal. O Arsenal da Inglaterra por nada mais nada menos que 3-0 fora os ameaços. Lá na casa do Arsenal. 3-0, mano. E aí todo mundo tá achando que é praticamente um resultado impossível. Praticamente um resultado impossível do Real Madrid virar na volta na semana que vem nos seus domínios lá no Santiago Bernabéu. Apesar que pro Real Madrid, cara, eu não duvido nada desse time, o maior time do mundo, o maior campeão de Champions, campeão do mundo. Pro Real Madrid acho que não existe o impossível, né, mano? E com as informações que eu encontrei aí nas redes, rapaziada, aumentou o burburinho aí dizendo que a mídia espanhola, alguns torcedores do Real Madrid, né, uma parte ali da torcida do Real Madrid, tá começando a ficar chateada, insatisfeita com o serviço, o trabalho prestado pelo nosso querido Carlo Ancelotti, tá? Primeiro ponto, que o Real Madrid ele chegou na final da Copa do Rei, como todos sabem, em cima do Real Sociedad. E aí o Real Madrid passou nos trancos e barrancos contra o Real Sociedad, né? Pra chegar na final, que aliás vai enfrentar o seu maior rival, o Barcelona. Lembrando que a final da Copa do Rei é dia 26 de abril. O que acontece? A CBF está esperando essa final do dia 26 de abril. Tá perdendo força o Carlo Ancelotti, ele está perdendo força com o passar do tempo aí lá na Espanha. A galera tá metendo o pau nele, principalmente por chegar numa final de Copa do Rei contra um Real Sociedad nos trancos e barrancos, por perder no final de semana agora, o Real Madrid, ele perdeu pro Valência dentro de casa, né, mano? Pela La Liga, né, pelo Campeonato Espanhol, e o Real Madrid tá 4 pontos atrás do Barcelona na La Liga. Né, 4 pontos atrás do título aí do primeiro colocado, que é o Barcelona. Então a vitória era de suma importância, né? A vitória em cima do Valência. Primeiro ponto, que o Real Madrid jogava em casa, né, rapaziada? Então precisava vencer esse jogo. O Real Madrid perdeu de 2-1 para o Valência. Então esses dois resultados, contra o Real Sociedad para chegar nos trancos e barrancos a uma final de Copa do Rei, e o resultado contra o Valência, já começou a fazer o cargo do Carlo Ancelotti balançar. E aí, mano, depois de ontem com essa derrota, esse massacre, esse show de bola, esse passeio que eu falo gostosinho do Arsenal, né, pra cima do Real Madrid, 3-0, aumentou mais ainda a crise aí na vida do Carlo Ancelotti. Ou seja, meio que aquela coisa, rapaziada, meio que tá acabando o ciclo mesmo do Carlo Ancelotti no Real Madrid, tá acabando mesmo aquela parceria de sucesso. Meio que já deu o que tinha que dar, sacou? Mais ou menos isso, já deu o que tinha que dar. E aí por isso que o Jorge Jesus tá começando a perder força, porque pra CBF, a CBF tá começando a aumentar forças aí do Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira. O Jorge Jesus, como todo mundo sabe, tem alguns motivos da demora do Jorge Jesus, principalmente a data da dia 3 de maio, né, que é dia 3 de maio, aí tem a disputa da Champions League da Ásia, né, a gente separou aqui a informação também, que dia 3 de maio tem a disputa da Champions League asiática, então o Jorge Jesus quer dar uma segurada, fora que ainda tem o Campeonato Saudita, né, que o time do Al Hilal ainda está na disputa do título, então o Jorge Jesus ele não quer sair de lá enquanto não acabar o Campeonato Saudita, então isso vai demorar um pouco, tá?
Então é isso, por isso que agora o Carlo Ancelotti, dentro dos bastidores ali, rapaziada, da CBF, o Carlo Ancelotti está ganhando realmente muita força para ser o treinador. O momento da equipe do Real Madrid baixa, um momento ruim, sacode atrás de sacode, classificações nos trancos e barrancos para a final da Copa do Rei, apanhar do Valência, perder para o Arsenal, ou seja, é N fatores que faz o Carlo Ancelotti perder essa força aí na CBF. Outro fator importante, que o Xabi Alonso, né, que o Xabi Alonso é jogador, né, o Xabi Alonso que é técnico hoje do Bayer Leverkusen, né, ele ganhou força, né, atualmente ganhou muita força aí para ser o novo técnico do Real Madrid, que aliás o Xabi Alonso já foi, né, já passou pelo Real Madrid, já foi jogador, né, eu não digo como técnico, mas eu digo, rapaziada, como jogador do Real Madrid. O Xabi Alonso foi jogador do Real Madrid, já jogou no Real Madrid e conhece bem lá dentro os bastidores do Real Madrid. Então tudo indica que para a próxima temporada aí, mano, o Xabi Alonso vem forte para ser o novo técnico aí do Real Madrid, rapaziada. E a chance mesmo do Xabi Alonso se apresentar no Real Madrid, dizem também na informação que a gente separou da matéria para vocês, que é antecipado aí já para o Mundial de Clubes, ou seja, tudo indica aí que para o Mundial de Clubes já seja o técnico do Real Madrid, o Xabi Alonso, mano. E com essa, o Carlo Ancelotti sairia de cena. E aí, aumentaria literalmente a chance dele vir para a seleção, porque o Carlo Ancelotti saindo do Real Madrid fica literalmente as portas abertas para facilitar a chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira, como quer muito o presidente Edinaldo Rodrigues ali, né, o staff da CBF, a galera ali, bom, enfim, ali a galera da CBF. Então mais um motivo da força do Carlo Ancelotti na seleção pela possível chegada, tudo indica aí, né, que dizem no futebol espanhol, a chegada do nosso querido Xabi Alonso. Então vamos aguardar, rapaziada, e ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. A seleção brasileira CBF está esperando o quê? Duas coisas. Primeiro, o jogo da semana que vem, o jogo da volta da Champions, né, das quartas de final, que é lá no Santiago Bernabéu, na Espanha, para ver se o Real Madrid consegue a façanha do milagre de empatar ali o 3-0, fazer um 3-0 de novo, a favor agora do Real Madrid, empatar ali 3-3 no agregado, ou conseguir uma classificação heróica. E também esperar o dia 26 de abril, que é a grande final da Copa do Rei. Antes disso, o Carlo Ancelotti não vai sair do Real Madrid, já está confirmado pelo próprio treinador, que antes disso ele não vai sair do Real Madrid antes da Copa do Rei, da final da Copa do Rei. E antes também, rapaziada, do jogo da volta e das quartas de final da Champions League contra o Arsenal aí no Santiago Bernabéu. Então vamos aguardar e ver como que vai ser, né, esses próximos dias aí da vida do Carlo Ancelotti no Real Madrid. Mas ganhou sim muita força na mídia brasileira, na mídia da Europa lá, a saída do Carlo Ancelotti do Real Madrid e a chegada para a seleção brasileira. Agora eu vou dar a minha opinião, como a gente sempre conversa, né, rapaziada, o bate-papo aí da gente, né, o papo de torcedor, papo de futebol, que eu entre Jorge Jesus aí e Carlo Ancelotti, eu prefiro, sinceramente, minha opinião, eu prefiro mais o Jorge Jesus, tá? Nada contra o Carlo Ancelotti, nada contra, mas eu acredito que os dois estão preparados, para mim, os dois treinadores estão preparados para ser treinador da seleção, por isso fica nessa balança quem deveria ser o treinador. Entre os dois, mano, apesar de os dois serem técnicos preparados para dirigir uma seleção brasileira, eu acredito mais na força do Jorge Jesus, principalmente porque o Jorge Jesus, por ele, dizem que nos bastidores, né, por ele ser ele é um português, um portuga, chamam ele de portuga gente boa, é aquele portuga que deixa o ambiente, sabe, leve, aquele ambiente descontraído, deixa um ambiente muito bom de se trabalhar, tá? Dizem isso do Jorge Jesus, que ele, quando é pra dar porrada, o Jorge Jesus, mano, o Jorge Jesus é embaçado, ele dá no meio, ele chega pra arregaçar, quando é pra dar porrada, ele dá porrada. Mas quando é momento de deixar o ambiente mais leve ali, de fazer aquele ambiente caloroso, aquele ambiente de competição, de disputa de título, dizem que o Jorge Jesus ele é muito bom nisso. E outro fator também, que o Jorge Jesus já deu inúmeras vezes, não foram uma, não foram duas, não foram três, deu inúmeras vezes entrevistas aí, né, discursos dizendo que ele quer sim ser treinador de uma seleção e ser campeão do mundo. Né? As duas seleções seria ou de Portugal, onde ele nasceu, né? Ele é português aí,
ou no Brasil. Claro que entre os dois aí, né, a do Brasil tá ganhando muito mais força para ele comandar a seleção brasileira, rapaziada. Então, o outro fator importante, além dele querer ser técnico da seleção brasileira, ele já conhece meu futebol brasileiro, conhece jogadores brasileiros. No Al Hilal tem jogador brasileiro, Marcos Leonardo, o Malcom, Marcos Leonardo, já trabalhou com o Neymar, então ele já trabalhou aqui no Flamengo, aqui no Rio, né, no Rio de Janeiro com o Flamengo, então ele já tem aquele o borogodó brasileiro, o meu mandinga brasileira, o futebol moleque, né, o futebol atrevido, o futebol moleque, né, do futebol brasileiro, o jeito de ser do futebol brasileiro, ele já conhece bem, e por essa, principalmente eu acredito que pra mim ele teria que ser o técnico, o Jorge Jesus, por isso, principalmente por essa garra, essa gana, né, essa gana que ele tem, essa sede que ele tem de Copa do Mundo, essa sede que ele tem de ganhar um título mundial, essa sede, essa garra, essa vontade assim, mensurável, essa vontade incrível que ele tem de ser técnico de uma seleção brasileira e ser campeão do mundo, né? Essa raça, essa vontade, isso me traz, eu enxergo com bons olhos, né, rapaziada? Eu enxergo de uma forma muito positiva essa vontade do JJ de querer ser técnico da seleção brasileira, essa garra, essa vontade de ser campeão do mundo. E por N fatores, como eu falei pra vocês, por conhecer os elencos brasileiros, por conhecer o jogador brasileiro, bom, e por aí vai. Apesar que o Carlo Ancelotti também tá sendo muito, né, levando bastante porrada aí nas redes, né, porque a galera fala, o Carlo Ancelotti quando tava no alto, com o Real Madrid, na boa fase, quando tava no alto, quando a CBF foi atrás dele para trazer ele pra seleção, ele se achou a última bolachinha do pacote, ele menosprezou a seleção brasileira, agora que ele tá ferrado por baixo, agora vai facilitar a vinda do cara. Então muita gente acha que por isso que o Jorge Jesus ganha força, pela humildade, pela simpatia, pelo jeito de ser do Portuga, né, do português, Jorge Jesus, o jeito de ser, né, a forma de levar bem um ambiente leve, um ambiente mais caloroso, e por aí vai. Então dizem, por isso que pra mim eu acredito dessa força aí do Jorge Jesus, e a galera ficou pistola com o Carlo Ancelotti, principalmente as tentativas antes, né, da CBF, que o Carlo Ancelotti, a galera entendeu como se fosse um menosprezo do Carlo Ancelotti para não dirigir a seleção, e por esse motivo ele não chegou até hoje. Agora que ele tá por baixo aí, né, ele tá por baixo, então agora a galera tá pistola com isso, agora que você tá ferrado por baixo, agora você quer vir? Então assim, é mais ou menos isso, tá, galera? Mas minha opinião é essa, eu acho que entre os dois eu escolheria realmente o Jorge Jesus para ser o técnico da seleção brasileira. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, coloquem nos comentários, comentem bastante, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, quem será o próximo técnico da seleção brasileira, beleza, manos? E essa notícia do Carlo Ancelotti ganhando força na seleção, principalmente por aguardar a final da Copa do Rei dia 26 de abril e aguardar a semana que vem, depois do sacode de ontem, né, de 3-0 pro Arsenal, se realmente o Carlo Ancelotti já tá na corda bamba e vai cair aí no Real Madrid, mano. Coloca nos comentários pra onde vocês, é importante para o crescimento do canal. É nóis, rapaziada, tamo junto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, comente muito e tamo junto. Valeu!